Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra que é poderosa para reestabelecer os pensamentos, que é poderosa para nos salvar e que é poderosa para limpar a nossa alma e a nossa mente de todo engano e de todo pecado. Palavra que é poderosa para trazer vida a lares que estão mortos. Palavra que é poderosa para restaurar, que é poderosa para libertar, para curar. É palavra que é poderosa. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, quero ler com vocês a partir do verso 12, irmãos, em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha me dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dela. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposas, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa poderia ser salvo por sua causa? Glória a Deus, irmãos. Eu creio que aqui entre nós há um público bastante seleto, mas eu creio que há uma parcela que vive justamente isso, restauração de relacionamentos, casamentos que estão partidos por causa do pecado. E a carta de Paulo aos Coríntios, ela tem esse capítulo 7 que é basicamente sobre isso, irmãos. Ele não foge da palavra, embora muitos teólogos já tenham concordado e estudado que o divórcio, ele é uma permissão dada por Deus, mas não é a vontade de Deus, não é a vontade soberana de Deus, embora ele permita, como ele permita outras coisas, como por exemplo a mentira, a traição, ele permite o adultério, ele permite que muitas coisas ruins. Por quê, irmão? Por causa do livre-arbítrio do homem. O homem tem a sua escolha. O diabo oferece o prato, mas quem escolhe é o homem. E esse texto, ele veio justamente para uma igreja que estava partida, irmãos. Por quê? Coríntios ficava ali numa região portuária. E devido a isso, a prostituição entrou com muita força, porque era uma forma das mulheres ganharem dinheiro daqueles marinheiros, dos estrangeiros que ficavam ali. Era uma cidade que tinha muita gente de fora. Com isso, o pecado entrou e ganhou espaço. E as cartas de Paulo são cartas de guia prática, de fé e conduta para as igrejas. E aqui ele estava estirando algumas dúvidas, e eu quero ministrar essa parte, porque creio que algumas pessoas precisam saber. Essa parte, ela se refere principalmente àqueles que convivem com seus esposos, convivem com as suas esposas, e eles ainda não são crentes, ainda não se converteram ao cristianismo. Mas também fala de pessoas que namoram, pessoas que têm relacionamento, e é bom a gente dar uma estudada nisso. Vamos lá? A palavra fala assim, ó: agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha me dado instrução específica a respeito. Irmão, o que Paulo vai falar a seguir, o Senhor não deu instrução específica, mas Paulo é um apóstolo e um mensageiro, e essa palavra ela foi parar na Bíblia. E se ela foi parar na Bíblia, ela tem um porquê e ela tem uma direção do Espírito Santo. Toda a Bíblia é instruída. Embora Paulo queira deixar de forma bem clara que nessa situação aqui vai ser colocado o livre-arbítrio da pessoa, para saber se ela está apta a decidir ou não. Por quê? Mesmo que o Senhor não tenha dado palavra, irmão, não saia daquilo que já foi dito, eu quero te falar. E é o que Paulo vai fazer. Ele não saiu, hora nenhuma ele se desviou para a direita ou para a esquerda para se esquivar de perguntas muito difíceis. Eu vejo que muitas pessoas, irmãos, e muitas igrejas, principalmente, tratam o casamento como algo banal. E eu particularmente não trato dessa forma.
deve ser colocado dentro da luz da palavra. Se quiser que tenha felicidade dentro de casa, tem que ter palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Como que nós vamos caminhar sobre um assunto tão sério se não conseguimos enxergar o que tem lá na frente? Não é verdade? E somente a palavra pode dar isso. Paulo não responsabiliza o Senhor, mas ele não foge da palavra. Ele fala, embora o Senhor não me dê nada específico. E o que ele diz? Ele diz justamente para esses irmãos que eram casados com descrentes. Ele fala assim, ó: se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente, se ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Nesse caso aqui, irmãos, são irmãos que são alcançados depois do casamento. É o caso de pessoas a qual, por exemplo, eu creio que o valente pode ser a esposa, ou que o valente pode ser o esposo, ou seja, a porta de entrada para a salvação para dentro da família. E o que Paulo está falando é que a pessoa que é o crente não deve ser o agente de separação dentro do lar, pelo contrário, ele deve ser o agente de união, o agente de amor, um agente de conduta. Pedro chega a falar nas suas epístolas que a mulher não precisa falar nada para ganhar o seu marido, apenas pela conduta dela de sabedoria, o marido vai desejar conhecer Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 2, 1 de Pedro 2, se eu não me engano, eu não me lembro a referência, não anotei, mas eu sei que existe essa referência. Pedro fala isso em suas epístolas e ele trata disso muito bem, que a mulher deve ser discreta, que a mulher deve agir na sabedoria. E a mesma coisa o homem, irmão, a mesma coisa o homem, agir em amor. E logicamente aqui, para uma palavra para pessoas que já vivem relacionamentos. Irmão, e o que é o casamento para Deus? O casamento para Deus não é aquele evento que acontece dentro da igreja e que, assim, naquele casamento é o diante dos homens. O homem que é casado com uma mulher, ele é casado através da relação sexual. Para Deus é casado a partir do momento que há relação sexual. É muito séria a questão da relação sexual, irmãos. Por isso Paulo adverte claramente para aqueles que estão solteiros se manterem santos, não se contaminarem através da relação sexual. Quando há a relação sexual, para Deus as pessoas estão se unindo. Então, para os que não estão casados, o que devem fazer, irmão? Buscar a direção do Senhor. Para aqueles que estão solteiros, não se entregue, não entregue o seu corpo. A palavra fala, se eu não me engano, em Mateus capítulo 10, que tudo que dois concordarem e ligarem aqui na terra será ligado no céu, e o que desligarem também. Mateus capítulo 11, se eu não me engano. Bom, agora a verdade é que o Senhor já cuidava, irmão, desse casamento aqui, desse casamento onde há um crente e um descrente, até mesmo antes. Por quê? Porque ele alcançou uma pessoa. A porta da salvação chegou através de uma pessoa. O Senhor já cuidava da gente, e isso vale para qualquer um de nós, antes de nós conhecermos. Irmão, eu vejo que o Senhor cuidava de mim, da minha história, de tudo que acontecia comigo lá atrás. Em João capítulo 9, versículo 1, fala a respeito disso. Vamos ler para vocês verem. Aquele milagre de Jesus cura um homem cego. Ele fala assim, ó: enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Aquele homem nunca enxergou na vida, mas Jesus já olhava para ele. Aquele homem nunca tinha visto cores. Aquele homem nunca tinha visto paisagens na vida. Aquele homem não tinha visto nem o pai e nem a mãe. Aquele homem não tinha a beleza do que é a produção dos olhos de imagens belas. Não, mas Jesus já o via. Jesus viu aquele homem enquanto estava caminhando, já o via, Jesus já sabia. E qual que é a prova disso? Ele fala assim, ó: todos nós, versículo 4, devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Ele está falando das obras que o Senhor separou para ele fazer. Ele desceu do céu para fazer a obra na vida daquele homem. E muitas vezes nós somos assim, irmão. Então, confia no que o Senhor está fazendo. É necessário confiança, principalmente dentro do casamento, irmão. Dentro do casamento. Agora, Paulo continua falando, ó: pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário,
os filhos seriam impuros, mas eles são santos. E aqui Paulo traz uma realidade que muitos se esquecem na hora de partir um casamento. Eu vivi isso dentro da minha própria casa, irmãos. Eu sou filho do divórcio, já comentei sobre isso com vocês, e isso trouxe-me bastante dor. Muita dor, não só para mim, mas para toda a minha família. O divórcio causa destruição dentro do lar. E seja por qual motivo que aconteça, a ideia de Deus é que as pessoas sempre fiquem juntas, principalmente na questão da família, e usem muito do perdão. Por isso que um casamento executado por Deus, irmãos, as duas pessoas que são alvos de uma promessa de um casamento de Deus vão ter que caminhar muito no caminho do perdão, perdoar coisas imperdoáveis. Por quê? Porque dentro do casamento é necessário essa prática, irmão. É o que mais salva o casamento, é o quê? É um perdão. É um perdão de um arrependimento sincero, logicamente. Agora, não deixe que os outros, irmão, e o que o Paulo está falando é isso, não deixe que os outros sejam contaminados pela sua influência. Nós, como crentes, jamais devemos ser agentes de separação. Jamais. Jamais. Jamais deve partir de nós. A conduta de quem crê em Jesus Cristo, irmão. Mateus 19, versículo 9, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Não é que o homem não pode separar. Agora tem pessoas que desistem, irmão, e querem ir embora. Tem pessoas que não querem ficar mais conosco. Olha, hoje em dia existe muita questão da autossabotagem por causa das feridas. Mulheres que falam assim, ó, eu quero pensar, normalmente as mulheres que já falam assim, elas já têm outro homem em vista, que mulher não gosta de ficar sozinha. Mulher tem uma dificuldade muito grande de ficar sozinha. É mais difícil, é muito mais fácil um homem ficar sozinho do que uma mulher. E eu falo isso de experiência própria e logicamente, irmão, não estou aqui endemonizando, porque eu creio que toda generalização ela é demoníaca. Eu sempre falo isso para vocês. Sei que existem mulheres que conseguem ficar sem uma companhia, mas mulher normalmente precisa de um paparico, precisa de ser, sabe, elogiada. Eu já ouvi casos de mulheres, irmão, e eu tô falando de coisa muito séria, que, por exemplo, quando não tinha nenhum homem dando em cima dela na internet, ela passava em frente a uma construção. Porque ali o pedreiro, certeza que ia soltar um fio-fio, porque ela precisa daquilo para o ego dela, aquilo é da carne dela. Agora nós não precisamos, nós não podemos deixar dentro do casamento que as nossas vontades, que os nossos desejos contaminem. Se o casamento não tá bom, meu irmão, é um bom momento para parar e ter uma boa conversa, para perguntar o que pode ser melhorado. Avalie a situação do que o seu esposo está falando. Avalie a situação do que a sua esposa está falando. Sabe, desatem os nós. É um momento de colocar os pingos nos is. Nenhum casamento subsiste ou sobrevive sem diálogo. Não há como ter um casamento entre os dois onde não haja intimidade. O marido precisa saber o que acontece na vida da esposa todinha. A esposa precisa saber o que acontece na vida do marido todinho. Por quê? Porque senão os filhos vão ser influenciados. Além de não ter um casamento bom, aí começa a tornar os filhos impuros. É o que Paulo está falando. Quem teve casamento destruído, e eu vivi isso dentro de casa, irmão, sabe? Eu tive problema com abuso, eu tive problema com todas as minhas ex-namoradas, irmãos. Eu já fui noivo uma vez, eu não cheguei a ser casado, nunca fui. Tive problemas emocionais seríssimos, a qual eu depositava toda a minha confiança naquele relacionamento, querendo fugir da minha casa. Eu não percebia isso, eu comecei a perceber depois, irmãos. E a nossa confiança deve estar no Senhor. No Senhor. Agora nós devemos agir como agentes do céu e não como agentes do inferno que trazem separação. E conversa, meu irmão, Bíblia, agir na sabedoria, isso faz parte. Por quê? Porque senão nossos filhos começam a ser contaminados. E aí nós começamos a produzir agentes de Satanás. Irmãos, eu encontrei, a gente vai na faculdade, eu trabalho de Uber, vocês sabem disso. Eu já falei isso para vocês. Peguei duas meninas bonitas, irmãos, mas pensa num povo da mente vazia, aquele povo da faculdade, irmão. É um povo bonito, mas é um povo que não tem nada por dentro, que precisa de Jesus. Duas meninas. Aí uma menina começou a falar assim com a outra. Eu ouvindo música cristã e ela começaram a falar uma com a outra assim na minha frente. É porque eu comecei a ficar com ele, quando eu fico com um, eu fico sério.
Eu não consigo ficar com um e ficar com outro há muito tempo. E a gente nessa brincadeira foi ficando 6 meses, até que quando eu quis oficializar, ele foi embora. Irmão, que compromisso tem nisso, em ficar? Irmão, não existe ficar no meio cristão, não. Não existe sair por aí, dar uns beijinhos e testar. Exige colocar o joelho no chão e orar. E perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a mulher que o Senhor gostaria de ficar comigo? Agora, eu me pergunto, da onde é o fruto que caiu essa árvore? Da onde que caiu? De qual árvore caiu esse fruto? Pode olhar, irmão. Pai, mãe, relacionamento partido. É pai que pega o telefone e tem conta fake para ficar conversando. É a mulher que anda naqueles aplicativos do par perfeito. É isso, esse tipo de coisa, irmão. Isso nós não podemos deixar para dentro da nossa casa, sabe? Mostra o corpo no OnlyFans, tem conta no Tinder, tem Facebook, Instagram, sabe? Esse tipo de coisa, irmão, é um veneno para um casamento. É um veneno para quem quer ter compromisso, sério. E o cristianismo, meu irmão, ele não é uma religião, uma experiência escapista, a qual nós temos momentos em que as nossas emoções são momentaneamente saradas por causa de um arrepio que nós sentimos na igreja. Não, é uma prática de vida, é um estilo de vida. Ser cristão, meu irmão, é ser e não ter bênçãos para contar. Muitos cristãos por aí, principalmente nesse meio de restauração de casamento, eu quero falar algo aqui que agora que vai doer, mas que vai curar, produzem a restauração do seu casamento, sendo que não foi Deus que restaurou. Aceitam o seu cônjuge de qualquer jeito, de volta. Foi lá, sabe, se sujou tudo com a amante, como é que eles falam lá? OH, não é assim que eles tratam lá? E aí volta, pede perdão porque tá com saudade do corpo, e a pessoa aceita para dentro de casa, ou então pede perdão porque a vida financeira vai mal. Irmãos, nós precisamos acordar para a vida e viver um cristianismo na prática, algo que dê certo efetivamente. Tá na hora de parar com a molecagem, com perdão da palavra, sabe, parar de brincar com as coisas santas. O casamento é santo, irmão. Seu corpo é santo, é templo do Espírito Santo, minha irmã. Deus quer fazer morada em você. Agora você acha que vai fazer morada ser de beijinho com um, paparico com o outro? Vai nada, quem vai fazer morada é o demônio. E eu tenho que falar isso para você entender. Eu tenho que falar isso para mim também, para me entender. Olha, é muito difícil, irmãos. É muito difícil eu sei manter a santidade na parte sexual. Mas a gente começa a contaminar pessoas, e principalmente esses que vivem. Tem pessoas que separaram e ficam dentro da mesma casa. Aí o cara vê a esposa saindo com uma lingerie e voltando com outra. Vê o marido conversando com várias e sofre. Vocês vê os testemunhos aí nos comentários do meu canal, porque eu deixo os comentários abertos para as pessoas falarem e tirarem aquilo do coração, irmão. Tem muita pessoa passando por muita dificuldade aí no Brasil e tem gente brincando com essas coisas. Saindo com um, saindo com outro. Vou dar uma ficada séria para ver se resolve. Vou dar uma olhada ali no Tinder. Brincadeira, né, irmão? Olha, mas a palavra continua falando assim, ó. Se porém o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Nesse caso, o irmão e a irmã não está mais preso a ele, a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. E eu quero falar, irmão, se custa a sua paz, custa muito caro. Olha, eu não me importo com ouro, eu não me importo com prata, eu não me importo com relacionamentos, eu me importo com paz. A presença de Deus em minha vida. Ele é muito mais do que isso e do que tudo. Quem sabe, quem tem o Espírito Santo morando já sabe que uma vida com Deus vale muito mais a pena ficar solteiro, meu irmão, do que com uma pessoa opressa pelo inferno, que traz, sabe, a destruição para dentro de casa. E logicamente nós estamos falando de um assunto muito sério aqui. Aqui está falando de separação, não está falando de divórcio. Deixa aí. E aqui relata o caso justamente, meu irmão, de Lucas 15. Sabe? De Lucas 15. Bom, primeiro eu quero citar os versículos que falam sobre... eu quero citar os versículos sobre os filhos. Eu acabei falando e acabei partindo para Deuteronômio 11, versículo 18 e 19 fala assim, ó, sobre a relação dos nossos filhos. Portanto, gravem estas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem essas instruções em suas mãos como constante lembrete e fiquem-se nas suas testas, entre os seus olhos.
Ensinem as leis aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. E esse é um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe de Deus, que fala sobre a palavra de Deus dentro de casa. Se é filho, você ouviu falar? A igreja romana não deixou, né, irmão? Porque era necessário que nós fôssemos na missa dia de domingo. Bom, mas aqui o que eu quero falar sobre esse versículo que eu li, do esposo que quer deixar aí, irmão, não force conexões. Não force. Agora, quando a parte vai de lá, de separação, irmão, é necessário deixar aí e entregar para Deus. E essa parte é muito difícil, porque se custa a sua paz, é muito difícil, irmão. E eu sei que eu estou falando de um assunto muito sério, porque relacionamentos machucam pessoas e afastam elas de Deus. Agora, Zacarias 4,6 diz para nós que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito dele. Em Lucas 15 conta a história do pai que deixa o filho ir, pede uma herança antecipada, matou o pai antes da hora, e isso acontece dentro do casamento. A pessoa mata o casamento, acha que vai ser feliz com outra pessoa, fora da pessoa que Deus deu a direção. Acha, irmão. As pessoas que estão opressas por Satanás creem que vão encontrar, sabe, felicidade fora da direção de Deus, fora da presença da casa. A palavra fala que aquele filho gastou tudo que tinha e veio uma grande fome no mundo. E ele conseguiu um emprego, porque Satanás é assim, quer te manter no lixo, quer te humilhar depois que te deu a ideia. E aí ele começou a comer as bolotas de porco, quando ele se lembrou dos servos do pai, até ficar com o espírito de escravidão, porque ele era filho, agora estava com mentalidade de servo. E pensou, caiu em si, falou assim, na casa do meu pai, os servos do meu pai se alimentam muito. E o pai entregou ele para as circunstâncias, deixou ir, irmão. Se voltar, é amor. Eu quero repetir isso, porque eu creio que precisa ouvir, eu creio que vai produzir cura. Se voltar é amor, foi uma decisão da pessoa aí, irmão. Você está desobrigado, minha irmã. Foi uma decisão, minha irmã. Ele se entregou ao pecado. Você, cuide de você. Você quer dar uma vingança boa, de verdade, meu irmão, para um cônjuge, um esposo, uma esposa que foi embora? Cuide de você. Vai para a academia, cuide do seu bem-estar, cuide da sua vida, cuide dos seus filhos. Se torne a melhor versão de si mesmo. Pede Jesus para fazer isso em você. Pede Jesus para guardar os seus sentimentos, que se for vontade dele, ele vai restaurar. Deus não vai restaurar todos os casamentos, irmãos. Agora, precisamos falar disso também. Por quê? As pessoas veem a curto prazo. Quero ler com vocês um versículos que... sei que já me demorei, mas já vou partir para o final a partir de agora. Porque as pessoas olham as coisas, irmão, a curto prazo. Sabe, a gente olha, a gente tem uma capacidade limitada de enxergar as coisas. Olha esse versículo de Paulo em Atos, quero ler com você, em Efésios capítulo 2, versículo 7. Olha, ele trata os primeiros versículos da igreja, irmão, ele trata os primeiros 2 capítulos da carta de Efésios como uma manifestação da graça de Deus se manifesta. Mas no capítulo 2, versículo 7, olha o que ele fala. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouros a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto ele faz por nós em intermédio de Jesus Cristo. Está falando para a igreja de Efésios. Ele dá nos 2 capítulos, várias informações sobre como a graça de Deus age em nós. E ele está falando de nós. Agora, nesse versículo, ele traz justamente como é a visão de Deus, eras vindouras. Porque enquanto nós estamos olhando para dias e meses, estamos preocupados com como nós vamos pagar as contas do final do mês, Deus está construindo uma história em nosso coração para eras vindouras. Paulo é um exemplo vivo disso, irmão, porque é uma incomparável riqueza da sua graça que é revelada em tudo que ele faz. A visão de Deus é muito mais ampla na construção de uma história. O nosso Deus é ilimitado, então entrega a sua história para ele. Por quê? Paulo, até hoje, meu irmão, se não fosse assim, ele não teria salvado Paulo. Paulo é um exemplo de que a oração tem poder. O nome Paulo fala, pediste foi a Deus, pedido foi a Deus. E ele teve um encontro todo soberbo, todo arrogante, assassinando os homens e as mulheres de Deus, até encontrar com a luz que me guia, e Deus o abateu. E a história dele fala conosco até hoje, 2000 anos depois. Aleluia!
Aleluia. E é isso que Deus está construindo agora. Não force conexões, entregue para Deus, porque não é nem por força e nem por violência. E é por isso que ele parte, ele fala assim, ó, você esposo, como você sabe que seu marido poderá ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa? Irmão, nós não sabemos. A não ser que, e aqui eu quero, porque o texto grego para esse versículo aqui, ele é ambíguo. E não há garantias, meu irmão, a não ser a nossa fé. Então, se aconteceu a separação, irmão, e eu quero falar bem claro, é porque Jesus não estava no controle do seu casamento. É necessário que você entregue o controle do seu casamento, o controle da sua relação para Jesus. Porque onde começa com oração, termina com vitória. E Deus te falará se ele restaurará ou não. Se ele falar não, meu irmão. Se ele falar não, minha irmã, é porque ele não tinha propósito nisso. Mas se ele falar que sim, amém. Eu não estou aqui querendo jogar balde de água fria na restauração de ninguém. Misericórdia, irmão. Se você já ouviu a voz de Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei aonde eu vou chegar. E eu não quero pessoas sem propósito andando comigo do meu lado. Não existe, sabe? Olha, eu me decepcionei com meu pai, com a minha mãe. Me decepcionei nas minhas relações amorosas todas. Me decepcionei nas minhas relações de emprego. Me decepcionei nas minhas relações na igreja, com lideranças, com pastores, bispos, apóstolos. Me decepcionei com todo mundo, mas eu não me decepcionei ainda com Jesus. Nele você pode confiar. O texto grego é ambíguo. Como você sabe que pode ser salvo através de você? Muitas pessoas usam, creiam no Senhor Jesus Cristo, seja salvo tu e tua casa, Atos 16:31. Mas, irmão, é só se tiver uma palavra. Paulo libera uma palavra que é de Deus. Então, se tem uma palavra sobre o seu casamento, mova-se sobre a sua palavra, porque não há garantias a não ser a fé. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Então, quando Deus olha no coração do seu esposo, no coração da sua esposa, se ele vai voltar para casa, ele olha lá na frente se vai haver arrependimento do pecado. Porque não há restauração sem arrependimento. E aí, Hebreus 11:1 cai bem. Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. E aí vai ser necessário uma reconstrução pessoal de cada um, irmãos. E aí você vai se tornar a melhor versão de si mesmo. E quer saber de uma coisa, irmãos? Na minha caminhada da fé, eu vi que eu não precisava nem das coisas que Deus tinha me prometido. Por quê? Porque a gente vai olhando para aquilo que ele vai fazendo em nossa vida, e é tão maravilhosa a obra em nós, irmãos, que a gente já não precisa de nada mais. A gente vê que só precisa do abençoador, assim como Pedro larga a pescaria de Lucas 5 e começa a seguir o mestre. É isso que acontece dentro do nosso coração, inevitavelmente, porque no mundo tem maldade demais. E aí nós praticamos Hebreus 11:6. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé de verdade, Alisson? É quando eu tenho a opção de falar não, mas eu digo sim, por amor a Ele. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. Espero que tire bastante dúvidas. Se tem palavra, irmão, siga em frente. Se tem palavra, minha irmã, siga em frente, porque é ela que vai se realizar na tua vida. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.